A ofensiva de bombardeio da Royal Air Force contra a Alemanha nazista foi uma das campanhas aliadas mais longas, caras e controversas durante a Segunda Guerra Mundial. O seu objetivo era enfraquecer gravemente a capacidade de luta da Alemanha, que era fundamental para a estratégia dos aliados para vencer a guerra. O Comando de Bombardeiros da RAF foi criado em 1936 e compreendia os esquadrões de bombardeiros leves e pesados da RAF. Ao longo da guerra evoluiu de uma força limitada e relativamente ineficaz para uma arma de imenso poder destrutivo. Recebeu uma fatia importante dos recursos econômicos e tecnológicos da Grã-Bretanha e muitos dos seus melhores e mais brilhantes jovens. Em 1939 o Comando de Bombardeiros da RAF tinha 23 esquadrões de bombardeiros operacionais com 280 aeronaves. Esta força modesta deu à Grã-Bretanha os meios para contra-atacar imediatamente a Alemanha, mas inicialmente apenas contra alvos estritamente militares. Os primeiros ataques contra navios de guerra e campos de aviação foram conduzidos à luz do dia, mas os aviões bombardeiros eram alvos fáceis para os caças inimigos e as perdas foram pesadas. Os bombardeiros também sobrevoaram a Alemanha à noite, mas lançaram apenas folhetos de propaganda. Em 1940, após a invasão da França por Hitler, a RAF iniciou uma campanha noturna de bombardeios contra a indústria alemã, especialmente a produção de petróleo sintético. Mas os planos para atingir fábricas específicas revelaram-se impraticáveis, uma vez que as tripulações invariavelmente não conseguiam identificar fábricas e refinarias individuais na escuridão. Suas bombas seriam espalhadas por toda a parte. O Comando de Bombardeiros não tinha força nesta fase para causar qualquer dano sério. O Bristol Blenheim foi o principal bombardeiro leve do Comando de Bombardeiros nos primeiros anos da guerra. Em 1941, o Comando de Bombardeiros cresceu em força, mas a navegação na Europa às escuras ainda era um grande problema. Os reveses na Batalha do Atlântico significaram que era necessário um grande esforço contra os navios de guerra e submarinos alemães. Os caças noturnos e os canhões antiaéreos alemães estavam se tornando mais eficazes. O Sterling foi o primeiro dos bombardeiros quadrimotores da RAF a entrar em serviço. Não podia voar tão alto quanto o Halifax ou o Lancaster e, portanto, era mais vulnerável ao fogo antiaéreo. Os Sterlings foram retirados das operações de bombardeiros em novembro de 1943. Em 1942, o Comando de Bombardeiros recebeu uma nova aeronave, o Avro Lancaster, e um novo líder, o Marechal-Chefe do Ar, Sir Arthur Harris. Aceitando que o bombardeamento de precisão se revelava impossível, o gabinete de guerra sancionou o bombardeio de área, atingir cidades inteiras para destruir tanto as fábricas como seus trabalhadores. Foi considerado necessário derrotar um inimigo que parecia à beira da vitória. Harris acreditava que poderia vencer a guerra e ganhou muito apoio público quando enviou 1000 bombardeiros contra a colônia. Nessa fase, 7 esquadrões estavam equipados com o novo bombardeiro pesado, que se tornou o mais importante e numeroso do Comando de Bombardeiros. Em 1943, novas táticas e tecnologia permitiram às tripulações encontrar e atingir os seus alvos com precisão crescente. Uma força de elite guiou os bombardeiros usando sinalizadores coloridos. Grandes ataques foram lançados contra o coração industrial da Alemanha no Vale do Ruhr. Hamburgo foi devastada por uma tempestade de fogo. A essa altura, a 8ª Força Aérea dos Estados Unidos havia se juntado à RAF numa ofensiva 24 horas por dia. Em Hanover, na noite de 8 para 9 de outubro de 1943, 504 aeronaves do Comando de Bombardeiros foram enviadas para ataque, durante o qual 27 bombardeiros e suas tripulações foram perdidos. O tempo bom e a marcação precisa permitiram um ataque concentrado e a cidade foi gravemente danificada. 1.200 pessoas perderam a vida nesse ataque. Em 1944, a Força Combinada de Bombardeiros Aliados começou a dominar os alemães. Foi lançada uma ofensiva bem-sucedida contra os vulneráveis abastecimentos de combustível da Alemanha. Os bombardeiros também voaram em apoio ao dia D, suavizando as defesas costeiras e atingindo ferrovias para bloquear os reforços alemães. As tropas inimigas foram bombardeadas antes das principais ofensivas terrestres aliadas. Harris continuou seus ataques à cidade, ainda convencido de que seriam decisivos. Os americanos juntaram-se à ofensiva aérea do Comando de Bombardeiros em 1942.
Durante 1943, os bombardeiros americanos sofreram perdas insustentáveis nos seus ataques diurnos contra a indústria aeronáutica alemã. Mas na primavera de 1944, os caças de escolta aliados ganharam superioridade sobre a Luftwaffe, o que significou que o comando de bombardeiros também poderia começar a operar novamente à luz do dia. Em 1945, a ofensiva dos bombardeiros atingiu o auge da sua destruição. Só a RAF tinha agora 108 esquadrões com mais de 1.500 aeronaves. Os ataques contra o petróleo e as comunicações revelaram-se os mais eficazes. Sem combustível, a máquina militar alemã parou. As cidades industriais foram reduzidas a escombros. Um recorde de 4.851 toneladas de bombas foram lançadas sobre Dortmund numa única noite. A produção inimiga foi enormemente interrompida e em alguns lugares cessou. Controversamente, locais até então intocados foram arrasados à medida que subiam para o topo da lista de alvos. Outros foram consumidos pelo fogo como a cidade de Dresden. Com o fim da guerra, os americanos conseguiram distanciar-se do mal-estar público e político causado pelo bombardeio destas cidades, mas o comando de bombardeiros da RAF, apesar da sua grande contribuição para a vitória dos aliados e da morte de mais de 55 mil tripulantes, permanece atolado em controvérsia até aos dias de hoje. Hamburgo sofreu mais de 70 ataques durante a guerra, a maioria deles dirigida aos seus estaleiros, redutos de submarinos e refinarias de petróleo. No final da guerra, a maioria das cidades industriais da Alemanha tinha sido reduzida a um estado semelhante de destruição pela RAF e pelas forças de bombardeiros dos Estados Unidos. Se gostou do vídeo, deixe a sua curtida e até a próxima História da Guerra.